Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro e último bloco desse tema tão sério, tão importante que é o pecado imperdoável. Você já ligou para cá? Já mandou o seu e-mail? Já pediu o seu DVD? Você fala, pastor, qual DVD? Esse aqui, ó. Esse DVD é o DVD sobre profecias. 18 lições de graça para você. Nós enviaremos para você, é só mandar um e-mail para arenadofuturo@novotempo.org.br. Ou então você liga para cá e a gente manda para sua casa. E ainda nós temos o Twitter para você nos seguir, receber mensagens, reflexões, Arena, ou melhor, @Arena do Futuro, tá legal? E ainda nós temos o site e o blog, o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro é o nosso blog, tudo para você. Ok? Preparado para o terceiro e último bloco, onde vamos falar sobre o quarto passo em direção ao pecado imperdoável e saber também se tem saída, se não tem saída, se você já foi longe demais, se não foi. Vou colocar o meu DVD aqui e vamos voltar abrindo a Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 aos Tessalonicenses 5,19 diz assim: Não apagueis o espírito. Esse é o último passo para transformar um pecado numa blasfêmia. Imagina um exemplo. Pega o caso do adultério, por exemplo. Uma pessoa cometeu um adultério. Assim que ele cometeu o primeiro adultério da sua vida, a consciência vai acusar. O Espírito Santo vai falar, vai dizer assim, isso que você fez está errado. Tá certo? O Espírito Santo fala com a gente. Mesmo com uma pessoa que não é de igreja nenhuma. Quando a pessoa trai, quando a pessoa adultera, a consciência diz, porque é voz de Deus, está errado. Se a pessoa se arrepender, confessar o pecado e abandonar, está tudo certo. Ou seja, vai receber o perdão, a misericórdia de Deus. Agora, se a pessoa volta a cometer o mesmo pecado, alguns dias depois, ela volta a praticar outro adultério, e depois outro, e depois outro. Se ela continua a praticar o adultério e torna-se um adúltero, sabe qual é a tendência natural? A tendência natural é, com o tempo, a pessoa buscar justificativas. Como, por exemplo, olha uma delas. Ninguém é perfeito. Já ouviu essa? Ninguém é perfeito. Olha uma outra. Olha uma outra. Ah, todo mundo faz. Olha uma outra. Davi adulterou. Salomão também adulterou. Entendeu? Então as pessoas com o tempo, se elas não se arrependerem, elas tentam buscar uma explicação, uma justificativa para o seu pecado. Mas na verdade, essa pessoa está na prática do pecado, que no começo era horrível, depois já não era tão horrível assim, depois pensando bem, será que é pecado mesmo? Entendeu? Depois, Deus me ama assim mesmo, Ele vai me levar para o céu assim mesmo. Esse é o problema do pecado. E a pessoa vai numa direção. Eu falei do adultério, você pode usar essa mesma explicação para qualquer pecado. Porque de acordo com a Bíblia, qualquer pecado pode se transformar numa blasfêmia. É só a pessoa não se arrepender. O problema está aí. Se ela não se arrepende, não tem perdão. Por isso é um pecado imperdoável. Porque não tem perdão se não há arrependimento. Agora vem uma pergunta muito básica e lógica. Pastor Luiz, você deve estar pensando. Será que eu já cometi o pecado imperdoável? Você deve estar pensando. Vamos fazer o seguinte. Vem cá. Vem cá. Chega mais perto. Chega mais perto. Olha aqui dentro dos meus olhos. Olho no olho. Está olhando aqui dentro dos meus olhos? Deixa eu te dizer uma coisa. Vou fazer uma pergunta para você. Para responder a sua inquietação. Você quer saber se você já cometeu o pecado imperdoável, né? Então eu vou responder sua inquietação agora. Se você está assistindo esse programa, se você está lendo a Bíblia junto comigo agora, se você acredita em Deus, se você sente no coração essa preocupação de ter cometido ou não um pecado imperdoável, se você ainda sente amor no coração por Deus, se o sangue de Jesus na cruz ainda mexe com você, se isto tudo passa de alguma maneira nos seus pensamentos e no seu coração,
pode estar certo, seguro de que não cometeu o pecado imperdoável. Amém? Deus seja louvado. Amém? É isso. Porque se você tivesse cometido o pecado imperdoável, primeiro, não estaria aqui com a gente, estudando através da Novo Tempo. Segundo, não estaria com a Bíblia na mão. Terceiro, esse assunto não iria mexer com você. Quarto, você estaria longe daqui e provavelmente fazendo coisas terríveis. Sabe, Deus tem um plano para cada pessoa. Cada pessoa que está viva, todo ser humano que está vivo, ainda tem chance, ainda tem oportunidades. Se há vida, há esperança. Se a pessoa está viva, ainda tem chance, mesmo que ela tenha dado 1 passo, 2 passos, 3 passos em direção ao pecado imperdoável. Mesmo que você tenha ido longe, né, nessa caminhada para a blasfêmia, se você ainda ouve a voz de Deus, mesmo que seja lá no fundo, mesmo que seja bem distante, se você ouve a voz de Deus, é porque Deus ainda trabalha com você e por você. Deus ainda fala com você, como está falando agora, através da Bíblia, através dessa mensagem, desse programa. Então, por favor, não endureça mais o coração, não resista mais à voz de Deus, não entristeça mais o espírito, abra o coração, deixe Cristo entrar, deixe Cristo fazer a obra, deixe Cristo fazer o milagre. O Espírito de Deus está trabalhando com você e em você agora. Então aceite e para de fugir de Deus, pare de endurecer o coração, pare de ser como você foi até agora e seja a partir de hoje uma nova criatura, uma nova pessoa. Amém? Amém. É isso que Deus quer. E a pergunta que temos que fazer agora para a reflexão é: o que eu tenho que fazer para não pecar contra o Espírito Santo? O que eu devo fazer para não endurecer o coração, para não resistir e para não entristecer o espírito? O que eu tenho que fazer? Número 1, tome nota. Número 1, mantenha o coração aberto para a palavra de Deus. Mantenha o coração aberto. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, primeiro passo, mantenha o coração aberto para Deus. Deus, meu coração está aberto, pode vir e pode entrar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, confia no Senhor. Confia em Deus. Salmo 37, verso 5. Verso 3, na verdade, também o verso 5. Mas o verso 3 é o segundo passo. Confia do Senhor. A confiança em Deus é o segredo para você não cometer o pecado imperdoável. Primeiro o coração aberto, depois confiança em Deus. Terceiro passo para você não cometer o pecado imperdoável: entregue sua vida totalmente para Deus. Agora sim, Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Recapitulando, número 1, mantenha o coração aberto. Número 2, confia no Senhor. Número 3, entregue a sua vida para Deus. São passos que te ajudam a não cometer o pecado imperdoável. E número 4, assim que você ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, assim que você perceber que errou, assim que você sentir no coração o toque de Deus chamando você para o arrependimento, ajoelhe-se imediatamente e ore a Deus, dizendo como Samuel: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo ouve. É isso. Você percebeu? Não é difícil. Tem que manter o coração, a vida aberta para Deus fazer a obra. É somente isso que Deus espera de você. E a partir de agora, a partir do programa de hoje, a partir desse momento, você deve parar um pouco e fazer um balanço, uma análise, uma retrospectiva da sua própria vida. Você deve estudar o seu próprio coração e perguntar para você mesmo. Você deve perguntar para você mesmo: eu já dei o primeiro passo? Já dei o segundo e o terceiro? Já alguma vez na vida endureci meu coração? Alguma vez na vida já resisti à voz de Deus? Você tem que parar, pensar e analisar.
Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, assim, de coração para coração, como amigos. Eu convido você a sentar comigo na minha cadeira. E aqui nessa cadeira, nessa poltrona, é o lugar que a gente conversa mais intimamente. Esse é o momento em que a gente conversa mais atentamente. Chega mais perto um pouquinho. Vamos ficar mais à vontade? Chega mais perto. Um pouquinho mais perto. Vem. Aí, tá perto? Tá bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não lhe conheço. Não sei o seu nome. Não sei onde você mora. Muito menos como é a sua vida. Mas uma coisa eu sei. Você está aqui hoje, em casa, no hotel, no escritório, em algum lugar, com a televisão ligada ou o computador ligado, assistindo esse programa. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. E você vai receber essa bênção no programa de hoje. Amém? Deus está te chamando para realmente viver uma vida cristã de acordo com a vontade dele, para o seu bem, para a sua felicidade, para a sua salvação. Lembre-se que toda obra de salvação feita pelo homem é uma obra trinitariana, que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas dos três, o Espírito Santo é o que está aqui na terra, é o que trabalha dia e noite aqui na terra, é o representante de Deus entre nós. O Espírito Santo é aquele que fala com a gente. Quando a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, você sabe quem é que está tocando? Quem toca de verdade ali é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia. Foi o Espírito Santo quem dirigiu a igreja no Velho Testamento. Foi o Espírito Santo que fez com que Jesus nascesse da Virgem Maria. Foi o Espírito Santo que fez aquele milagre da encarnação de uma mulher virgem se tornar grávida do menino Jesus. Foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo que lá no Velho Testamento abriu o Mar Vermelho. Foi o Espírito Santo que deu sabedoria a Salomão. Foi o Espírito Santo que deu força a Sansão. Foi o Espírito Santo que inspirou Isaías a escrever a respeito de Jesus. Foi o Espírito Santo que esteve sobre Jesus quando ele esteve aqui na terra, em Lucas 4, verso 18, quando Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho, para evangelizar. Foi o Espírito Santo que, usando Jesus, trouxe cura, vida, libertação para tantas pessoas quando Jesus esteve aqui na terra. Com certeza foi pelo Espírito Santo que Pedro se arrependeu e chorou naquela noite, quando Jesus olhou para ele. Foi pelo Espírito Santo que Paulo teve aquele encontro com Jesus, se arrependeu, se converteu e passou a ser o grande pregador do Novo Testamento. Foi pelo Espírito Santo que Estevão, sendo apedrejado, olhou para o céu pela fé, teve uma visão, viu Jesus à direita do Pai, e pelo Espírito Santo, Estevão perdoou o seu assassino, que era Saulo, que depois se converteria para Paulo. Foi pelo Espírito Santo que João, chamado de filho do trovão, se tornou no discípulo amado. Foi pelo Espírito Santo que homens rudes, iletrados, ignorantes, bravos, se tornaram mansos, humildes, pregadores, ministros, exemplos. É o Espírito Santo que faz a obra, meu amigo. É Ele que converte a gente. É pelo Espírito Santo que eu estou aqui. É pelo Espírito Santo que existe esse programa. É pelo Espírito Santo que existe a TV Novo Tempo. É pelo Espírito Santo que você está aqui, ouvindo essas palavras e estudando a Bíblia. É pelo Espírito que você vai aceitar Jesus, vai aceitar o batismo e vai ser uma pessoa convertida. É pelo Espírito que eu quero olhar nos seus olhos e lhe chamar para começar uma nova vida. É pelo Espírito Santo que eu estou falando a você aqui agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Você aceita? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Quer receber a bênção de Deus? Quer começar uma vida nova? Quer ser convertido de verdade? Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Enquanto falamos com Deus, o Espírito Santo vai continuar trabalhando em seu coração. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado pelo Espírito Santo que fala conosco, que nos faz entender a Bíblia, que nos faz aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que nos faz sentir o desejo de ser batizado, de nascer de novo, de começar uma nova vida. Abençoa, Senhor, essa pessoa que ora comigo, esse homem, essa mulher, essa família, essa pessoa que está no hotel, numa pensão, essa pessoa que está me vendo pela internet, que está orando comigo agora, que o Espírito Santo realize um milagre na vida dessa pessoa. Obrigado, Senhor, por nos livrar do pecado imperdoável. Entra em nosso coração e transforma-nos completamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.